Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía forte nas ruas de Nova York, transformando as calçadas em rios escuros que refletiam as luzes de neon da cidade. Sentada em um pedaço de papelão velho e encharcado, uma menina de cabelos emaranhados e roupas esfarrapadas segurava com força a mão de um menino de olhos arregalados e assustados. Ela estava suja e magra, mas em seu olhar ardia uma determinação que poucos conseguiam compreender. Por favor, ela murmurou, a voz quase inaudível em meio à chuva torrencial. Levem-no, salvem-no, eu não tenho mais ninguém. Diante dela, sob o toldo de um café elegante, um homem de terno impecável, usando um relógio reluzente e envolto em uma aura de poder, olhou para ela com uma mistura de surpresa e incompreensão. Ele era um milionário acostumado a que as pessoas lutassem por seus favores, não a que lhe implorassem para salvar uma criança desconhecida. A menina estendeu o menino para ela com os olhos brilhando em lágrimas. Ele é tudo o que me resta. Eu imploro. Eu daria qualquer coisa, mas não tenho nada. O homem franziu a testa, chocado com a intensidade do desespero dela. Como uma criança tão frágil e sozinha, podia carregar tanta coragem e amor nos ombros. Ele queria falar, encontrar uma desculpa, desviar o olhar, mas algo no jeito como o menino o encarava, uma inocência pura e desarmante, o paralisou. E enquanto ele hesitava, a garota, tremendo na chuva, sussurrou um nome. Por favor, senhor, o nome dele é Ethan, e ele precisa do senhor. Foi naquele momento que o homem percebeu que não se tratava de um simples pedido. Era uma lição, um lembrete brutal de que certas riquezas, poder, dinheiro, não significavam nada em comparação com a coragem de um coração puro e o amor de uma irmã por seu irmão. Ele sentiu um nó na garganta. Ficara chocado com a beleza dela, com a angústia, mas acima de tudo com a força dela. A garota transformará um momento comum em algo que ele jamais esqueceria. E ele sabia, sem realmente saber por quê, que sua vida acabará de mudar para sempre. O milionário Alexander Hart permaneceu imóvel sob o toldo, incapaz de desviar o olhar do menino encharcado que a menina lhe estendia. A chuva ainda caía, mas por algum motivo que ele não conseguia entender, parecia que o tempo havia parado ao redor deles. Ele sentia uma estranha pressão no peito, algo entre culpa e admiração. Você quer que eu... O que exatamente? Perguntou ele finalmente, com a voz hesitante. A menina, cujo nome era Lily, fungou, as lágrimas se misturando com a água que escorria pelo seu rosto. Eu não tenho ninguém para protegê-lo. Ninguém para alimentá-lo, para abrigá-lo. Por favor, senhor, leve-o. Alexander olhou para Ethan, o menino cujas bochechas estavam avermelhadas pelo frio. A criança o encarava com uma confiança ingênua que ele jamais imaginara ser possível. Alexander sentiu o coração afundar. Ele tinha tudo, riqueza inimaginável, prédios, carros de luxo, mas aquele menino, e aquela irmã corajosa que o defendia, o fizeram perceber o quão vazio e desprovido de humanidade tudo aquilo era. Eu não sei, murmurou ele. As palavras ficaram presas em sua garganta. A garota balançou a cabeça vigorosamente. Você precisa saber que não tenho mais nada a oferecer. Não posso nem te dar dinheiro, só ele, e a minha promessa de que nunca o decepcionarei. Alexander respirou fundo, tentando racionalizar. Pensou em seus contratos, seus negócios, sua agenda lotada de reuniões e viagens. A chegada de uma criança em sua vida viraria tudo de cabeça para baixo. E, no entanto, ele não conseguia ignorar aquele apelo. Ele deu um passo à frente e, pela primeira vez em anos, sentiu uma emoção pura. Está bem, disse ele finalmente, hesitante. Eu vou cuidar dele. Prometo que ele estará seguro. Lily não conseguiu conter um soluço de alívio. Ela abraçou Ethan com força, as lágrimas se misturando com o riso. Obrigada, muito obrigada. Você não tem ideia do que isso significa para nós. Alexander olhou para as duas crianças, percebendo que sua decisão acabará de mudar o rumo de sua vida. Pela primeira vez, ele não agia por interesse próprio ou ambição, mas por compaixão. Ele já pressentia que aquele simples ato desencadearia uma série de eventos que jamais poderia ter previsto. E que agora estava ligado àquela menina e ao seu irmão de uma forma que não conseguia compreender. Ao entrarem na limusine, encharcados, mas cheios de esperança, Alexander não fazia ideia de que aquele simples gesto de bondade revelaria segredos, traições e verdades que destruiriam tudo o que ele pensava saber sobre o mundo e sobre si mesmo. A limusine cortava Manhattan em alta velocidade, seus faróis rasgando a chuva torrencial. Alexander Hart permanecia em silêncio, as mãos agarradas ao volante, o olhar perdido no horizonte. Ao seu lado, Lily e Ethan ainda tremiam de frio,
mas um leve sorriso iluminava seus rostos. Alexander não pôde deixar de observá-los pensando, como uma garota tão jovem podia ter tanta coragem e responsabilidade. Ao chegarem à cobertura de Alexander, as crianças ficaram deslumbradas com o vasto apartamento dourado e luxuoso. Os tetos pareciam tocar o céu, e cada objeto era um símbolo de riqueza e poder. No entanto, apesar da opulência, Alexander sentia um estranho vazio. Nada ali poderia substituir o que ele via nos olhos de Lily, amor puro e altruísta por seu irmão. Aqui, você está segura, disse ele finalmente, abrindo a porta do apartamento. Você terá tudo o que precisa, mas há uma regra. Você precisa ser honesta comigo. Lily assentiu com a cabeça, ainda sem fôlego. Eu prometo que seremos honestos. Alexander sentia uma mistura de apreensão e fascínio. Ele não sabia como lidar com aquela situação. Nunca havia enfrentado uma vida que não fosse feita de números e contratos. Aquelas crianças iriam perturbar seus hábitos, suas certezas, e talvez até mesmo seu coração. Os primeiros dias foram uma mistura de caos e descobertas. Ethan era um garoto inteligente, mas tímido, curioso sobre tudo, enquanto Lily o lembrava constantemente de que, apesar do luxo, nada poderia substituir o amor e a proteção da família. Alexander, por sua vez, descobriu que precisava aprender a ser mais do que um chefe, mais do que um milionário, precisava aprender a ser um guardião, um mentor e talvez até mesmo uma figura paterna. Ainda assim, uma sensação de inquietação persistia. Lily parecia estar escondendo algo. Às vezes, seu olhar se perdia no vazio, como se temesse uma ameaça invisível. Alexander, apesar do seu ceticismo, não conseguia ignorar essa intuição. Ele pressentia que a situação não era tão simples quanto ela fazia parecer. Algo do passado das crianças pesava sobre elas, e ele descobriria mais cedo do que esperava. Naquela noite, enquanto Ethan finalmente dormia em um quarto luxuoso que jamais imaginara ser possível, Lily sentou-se à janela, observando a chuva cair sobre a cidade. Não posso confiar neles. Ainda não, murmurou ela. Mas não tenho escolha, ele precisa protegê-lo. Observando a cena do outro lado da sala, Alexander sentiu uma estranha mistura de admiração e medo. Ele havia aberto a porta para aquelas crianças, mas não sabia que ao fazê-lo, abrirá a porta para um mundo de segredos, perigos e verdades que o transformariam para sempre. O milionário pensava que estava dando uma chance a vidas destruídas, mas o que ele não sabia era que essas vidas também mudariam a sua, para melhor ou para pior. Os dias seguintes foram repletos de risos tímidos e momentos de curiosidade, mas a sombra do passado de Lily e Ethan ainda pairava sobre eles. Alexander começava a entender que a angústia deles não se devia apenas à vida nas ruas ou à pobreza. Havia algo mais sombrio, um segredo que a jovem guardava com ciúmes. Certa noite, quando a chuva finalmente parou, Lily e Ethan ficaram perto da janela da cobertura, observando as luzes da cidade cintilarem. Lily apertou a mão do irmão como se para se tranquilizar. Alexander, preciso te contar a verdade. Alexandre aproximou-se preocupado, mas atento. O que foi? Perguntou ele suavemente, tentando não assustar a jovem. Lily respirou fundo. Nosso pai. Ele não está morto. Ele desapareceu, mas pessoas muito poderosas estão procurando por ele. E agora podem vir atrás de Ethan. Alexander sentiu um arrepio percorrer sua espinha. De repente a situação assumiu uma dimensão que ele não havia previsto. Não se tratava mais de simples compaixão ou filantropia. Ele estava envolvido em um jogo perigoso, com vidas em risco e inimigos invisíveis. Quem está procurando seu pai? Perguntou ele, com a voz firme mas ponderada. Lily baixou os olhos. Homens ricos, perigosos, que querem o que era do meu pai. Eles estão nos caçando. E se descobrirem que estamos com você, não vão parar por nada. Alexander compreendeu imediatamente a magnitude do perigo. Sua primeira reação foi de raiva. Como ousavam ameaçar essas crianças inocentes? Mas ele também sabia que a cautela era essencial. Ele precisava proteger Ethan e Lily, mas também precisava elaborar um plano, porque esses inimigos não os deixariam em paz. Nos dias que se seguiram, Alexander reforçou a segurança em torno da cobertura. Câmeras, seguranças e até mesmo sofisticados sistemas de vigilância foram instalados. Mas apesar de todas essas medidas, ele pressentia que o verdadeiro perigo vinha de fora, e que o maior desafio seria conquistar a total confiança de Lily. Certa noite, enquanto compartilhavam um jantar simples porém reconfortante, preparado pelo chefe de Alexander, Ethan perguntou timidamente, Alexander, você acha que eles vão nos encontrar? Alexander colocou a mão sobre a do menino, apertando-a suavemente. Eu não sei, Ethan, mas eu prometo uma coisa, enquanto eu estiver aqui, ninguém vai te machucar.
Lily, com os olhos cheios de lágrimas, observava a cena. Pela primeira vez em semanas, sentiu uma verdadeira esperança. Talvez Alexander fosse mais do que apenas um milionário. Talvez ele pudesse ser a âncora deles neste mundo instável. Mas uma parte dela sabia que a tempestade ainda não havia passado. Os inimigos de seu pai ainda estavam lá, à espreita nas sombras, aguardando o momento certo para atacar. E logo esse momento chegaria, despedaçando suas vidas e testando a força de seu vínculo, sua coragem, e a vontade de Alexander de proteger essas duas almas vulneráveis. Os dias de aparente calma chegaram a um fim abrupto. Certa noite, enquanto a cidade dormia sob um céu nublado, um ruído agudo ecoou pela cobertura. Alexander, já em alerta, correu para o quarto das crianças. Uma figura sombria esgueirou-se para as sombras do corredor e, antes que ele pudesse reagir, Lily e Ethan foram atirados ao chão em pânico. O coração de Alexander disparou. Aqueles homens, eles estavam ali, exatamente como Lily temera. Fique atrás de mim, gritou Alexander, com a voz gélida ao confrontar o intruso. O homem hesitou por um instante, avaliando o oponente. Ele não conhecia aquele milionário, mas nunca havia enfrentado alguém disposto a tudo para proteger crianças. Lily, trêmula mas determinada, agarrou a mão do irmão. Temos que ir embora, agora, sussurrou. Ethan assentiu com os olhos arregalados, finalmente compreendendo a dimensão do perigo. Alexander tomou uma decisão rápida. Conduziu as crianças em direção a uma saída de emergência que havia instalado recentemente, graças às suas medidas de segurança reforçadas. A escada de serviço escura e estreita tornou-se o único caminho para a liberdade. Enquanto desciam, outro intruso apareceu atrás deles, mas Alexander, apesar da surpresa, conseguiu neutralizar o atacante graças ao seu treinamento em artes marciais. Um legado de uma juventude dedicada a aprender a se defender. Ele sentiu medo, mas também uma estranha clareza. Protegeria aquelas crianças a qualquer custo. Finalmente chegaram à rua sob uma chuva torrencial. Lily, ofegante, olhou para Alexander. Eles não vão parar, murmurou ela. Alexander olhou-a diretamente nos olhos. Não importa quem sejam, onde estejam escondidos, eu nunca vou te decepcionar. Enquanto desapareciam na escuridão dos becos, uma verdade se revelou para Alexander. Aquelas crianças não eram meras almas inocentes a serem salvas. Elas eram a chave para um mistério maior, um enigma envolto em traição e segredos de família. E agora não havia mais volta. No dia seguinte, após encontrar refúgio em um lugar seguro, Lily contou tudo a Alexander. O passado do pai, seus poderosos inimigos e o que esses homens queriam. Alexander ouviu atentamente, compreendendo que essa batalha não estava sendo travada apenas nas ruas, mas também nos bastidores do poder e da riqueza. Ele colocou uma mão protetora no ombro de Lily. Vamos enfrentar isso juntos. E eu prometo, ninguém jamais vai separar vocês. Lily sorriu levemente, sentindo um peso sair de seus ombros. Pela primeira vez, ela se permitiu ter esperança de que, apesar da tempestade, ela e seu irmão finalmente pudessem conhecer a segurança, a família. E talvez até um pouco de felicidade. Mas no fundo, Alexander sabia que aquela tempestade era apenas o começo. Revelações ainda mais sombrias, escolhas impossíveis e perigos imprevistos ainda os aguardavam. E ele estaria pronto, custasse o que custasse, para proteger aquelas duas almas que haviam mudado sua vida desde o primeiro instante. O sol nasceu sobre Nova York, acariciando suavemente os arranha-céus e fazendo brilhar a chuva do dia anterior. Alexander Hart estava parado junto à janela da cobertura, observando a cidade despertar. Ao seu lado, Lily e Ethan riam, seus rostos iluminados por uma nova luz, livres do medo que os assombrara por tanto tempo. As semanas que se seguiram foram intensas. Graças aos contatos e à riqueza de Alexander, eles escaparam dos homens poderosos que procuravam o pai das crianças. Mas mais importante ainda, uma família improvável se formou. Lily e Ethan não estavam mais sozinhos. Alexander se tornou seu protetor, seu mentor e, aos poucos, uma figura paterna pela qual eles passaram a nutrir grande afeto. Certa manhã, enquanto tomavam o café da manhã juntos, Ethan olhou para Alexander e disse, com uma inocência comovente: Sabe, Senhor, eu nunca pensei que pudéssemos ser felizes um dia. Mas o Senhor nos deu isso. Lily sorriu, com os olhos brilhando de gratidão. Você cumpriu sua promessa. Alexander sentiu o coração apertar. Ele havia prometido protegê-los e cumprirá essa promessa. Mas além da segurança, ele descobrira algo que nenhuma riqueza poderia comprar: o valor do amor, da confiança e da coragem diante da adversidade. Então, no momento de silêncio, Lily entregou um envelope a Alexander.
Antes de tudo isso acontecer, encontramos isto entre as coisas do nosso pai. Não sabíamos o que fazer com ele, mas acho que você deveria saber. Alexander abriu o envelope. Dentro encontrou documentos, cartas e provas de que o pai de Lily e Ethan levará uma vida heroica e secreta, protegendo informações valiosas que seus inimigos buscavam desesperadamente. Mas o que lhe chamou a atenção foi um último bilhete escrito à mão. Quem proteger meus filhos merece mais do que tudo. Confie no coração puro que saberá amá-los. Alexandre então compreendeu a verdade. Ele não havia apenas salvado as crianças. Elas também o haviam salvado de sua solidão, de seu cinismo e de uma vida de riquezas vazia de significado. Ele sorriu observando Lily e Ethan discutirem carinhosamente como quaisquer outras crianças. Sabe, disse ele abraçando-os, vocês me deram algo que eu nunca tive antes, uma família. E eu prometo a vocês, não importa o que aconteça, eu nunca vou decepcioná-los. Lily e Ethan, aconchegados a ele, souberam naquele instante que finalmente haviam encontrado um lar. E Alexander compreendeu que o verdadeiro milionário não era aquele que possuía fortunas, mas sim aquele que sabia proteger e amar os que mais precisavam. Enquanto o sol iluminava a cidade, banhando tudo em uma luz dourada, cada um deles sentia que aquele não era o fim de sua história, mas o começo de uma vida onde a coragem, a lealdade e o amor eram agora mais preciosos do que todo o ouro do mundo, e em algum lugar no coração da cidade, um futuro brilhante os aguardava juntos.